Bom dia, igreja. Glória a Deus. Está tudo bem com você? Deus tem te ajudado até aqui? Amém. Esse amém está muito fraco, pode ser mais forte. Isso. Eu quero te trazer uma boa notícia nessa manhã. A sua família e a minha família têm uma promessa. E aquele que promete, ele é fiel, ele não dorme nem cochila. E a melhor notícia, ele está aqui entre nós. Amém? E eu creio, porque Deus tem feito, né, irmãos? Deus já fez tantos milagres para nós, faz hoje e ainda irá fazer, e coisas que Deus nos livra e nos guarda, que nem chegou na nossa mente, e que Deus tem feito, porque Ele é fiel. E Deus, Ele tem um coração de presentear, de doar os seus filhos, nós, né, que cremos nele. A Bíblia diz que aquele que chega até Deus tem que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando eu creio, eu vejo o braço do Senhor na nossa vida. Amém? Obrigada, querida. Vamos orar mais um pouquinho, porque o povo de Deus ora. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã. Nós te bendizemos porque de uma maneira inexplicável, bondosa, próspera e amorosa, o Senhor tem nos abençoado. E essa bênção é tão generosa, é tão grande, que se estende também por toda a nossa casa, toda a nossa família. E te declaramos, Senhor, mais uma vez, nós amamos e adoramos a Ti. E o Senhor é muito bem-vindo nessa casa, em cada lar representado nessa manhã, hoje e sempre, em nome de Jesus de Nazaré. E o povo mais lindo da face da terra, diga glória a Deus. Amém, aleluia. Antes de entrar na mensagem, eu quero falar de algo que Deus fez na minha vida, porque é sempre assim, né? Na nossa vida, Deus sempre levanta alguém para nos levar até conhecer Jesus, amém? Na minha vida, na minha história, foi a minha avó que levou meus pais e assim foi. Então, o meu pai, ele bebia muito. Eu não sei quem sabe do que eu vou falar. Antigamente eram umas caixas plásticas de cerveja Brahma, com aquelas garrafas grandes, né? E ele bebia aquilo no final assim, de semana, brincando, sozinho. E eu, mais jovem do que sou hoje, eu tinha mais ou menos meus 14 anos, e na minha época, o responsável pelo grupo de jovem era o líder do grupo de jovem, o presidente. E aí eu estava orando, e aí certa vez eu cheguei para o presidente do jovem e falei assim, tem alguma coisa que eu possa fazer, além de orar para acelerar o processo, porque está demorando? Ele falou, não, você está no caminho certo, você continua. E meu pai bebia muito. E certa vez ele ficou muito doente. E aí nós o levamos na igreja, e ali o pastor orou por ele, e ele aceitou Jesus. O nome do meu pai, saudoso pai, era Sebastião, conhecido como Tião Batata, né? Que ele comprava batata. E aí meu pai, quando aceitou Jesus, ele foi radical. Ali ele parou imediatamente de beber cerveja, ele nem bebia refrigerante, e ele foi alcançado pela graça do Senhor. O que eu quero dizer para você com esse testemunho todo? Que a nossa oração nunca é em vão. A nossa oração sempre tem uma colheita certa por aquele que é fiel. Aí eu oro e jejua, continua. Ah, mas não está acontecendo, não está acontecendo. Eu quero te dar uma outra boa notícia. Deus trabalha atrás dos bastidores. Você não precisa ver, você só precisa crer e ver os sinais que Deus está fazendo. Porque esse ano aqui é o ano profético. É o ano que nós vamos profetizar sobre a nossa família. O que é profetizar? É uma palavra que já foi declarada no nome de Jesus que vai acontecer. Eu creio que a minha família vai chegar aos pés do Senhor. Vai acontecer, porque Deus, Ele é poderoso. Então, a gente não só nunca abrir mão. Josué fala de uma maneira muito clara sobre isso. Eu quero que você abra comigo, por favor, em Josué, capítulo 24. Versículo 14. Aleluia. Josué, capítulo 24, versículo 14. Quem achou, diga amém. Ah, já está aqui, ok. Diz assim, ó. Agora, pois, temei ao Senhor
e sirvam com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele foi bem direto. Ele tem um foco. Ele teve uma decisão. E nós temos essa decisão, né? Igualzinha a Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí, de repente, você fala assim, mas você não conhece a minha família. Mas você não conhece fulano de tal. Em toda a família tem uma ovelha negra, você não sabe o que ele faz. Eu quero te dar uma boa notícia, Jesus é o carpinteiro e ele tem um martelo excelente, maravilhoso, que quebra qualquer coração duro. Nós não estamos falando aqui, irmão, preste atenção, de uma frase bonita, de algo assim que nos emociona, algo assim que tem muito aí hoje que falam, né? Palavra positiva, você tem que pensar positivo. Nós estamos falando de uma palavra viva e eficaz, que é poderosa. Não é só letra. Por que a Bíblia é diferente, tem referência e não se iguala a nenhum livro da face da terra? Porque ela vai muito além de letras. A palavra do Senhor Jesus tem poder para resgatar, para salvar, para curar, para libertar. Mas tem muito pecado. A Bíblia diz que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus tudo pode. A tua família tem uma solução. A minha família tem uma solução. A minha família, antes que eu existisse, ela já tinha um dono chamado Jesus Cristo, o poderoso, que transforma, que cura e que liberta. E ninguém e nada pode apagar isso de mim, por mais que o diabo tente. Sabe que a maior raiva do diabo é que, por mais que ele tente com as suas armas, com os seus jogos imundos e podres e poderosos, a maior raiva é que ele não consegue, porque quando tem isso aqui, de joelho, tem vitória dos céus. Enquanto eu estou de joelho e orando e declarando que a minha família pertence ao Senhor, o diabo, ele não resiste. Por quê? A minha família está sobre a bênção do Senhor. A minha família está coberta com o sangue do Senhor. A minha família tem alguém orando, gente. Não importa onde está, do outro lado do mundo. A minha oração, a sua oração vai mover o braço do Senhor. Eu quero ser agente profética do Senhor nessa manhã sobre a sua vida. Eu quero declarar que a sua família é de Jesus e que você não vai cansar, por mais que você não veja, por mais que você chore, por mais que você esteja desanimada, por mais que você se sinta traída, por mais que você sinta injustiçada, por mais que você, mas eu tenho razão. Deixa, meus amados, razão de lado. Engole 1 quilo de sal, engole 2. Você tem que saber que aquele que está ao seu favor, ele não dorme, ele não cochila, e ele está vendo tudo que você está passando, está tudo ali, direitinho no altar dele. Ele já tem lá na agenda do céu o horário, o dia certo para que a tua vitória venha. A minha família não é uma família, a nossa família não é uma família perfeita, mas é a melhor família, porque foi Deus que me deu. E tudo que Deus dá, tudo que Deus faz, é bom, é perfeito, é agradável. Deus não erra, gente. Eu posso errar. De repente, eu posso marcar com você um compromisso. Se eu tiver uma dor de barriga, qualquer coisa pode me impedir de chegar a esse compromisso. Mas aquele que promete, não atrasa, não. A Bíblia diz assim também, agindo o Senhor, quem pode impedir? Quem pode impedir? Agora, nesse caminhar, gente, eu sei que não é um caminho de flores. Muitas das vezes é difícil, é cruel.
mas nós nunca podemos parar de orar e jejuar e profetizar. Já ouvi falar assim, mas esse filho só me dá desgosto, esse meu esposo só traz tristeza, decepção, a minha mãe é isso, meu pai é isso, meu marido é isso. Quando alguém falar isso contra, você não vai falar na cara da pessoa, né, para não ser desagradável, mas fala dentro de você, não tem jeito, sim. Jesus está no comando, eu estou orando, eu estou profetizando, eu já declarei e vai acontecer no nome santo de Jesus. Nós conhecemos algumas pessoas que eu vou citar que tiveram promessas. Quem já teve promessa aqui da parte de Deus? Levanta a mão. Agora abaixa. Agora, você que já recebeu a promessa de Deus, diga glória a Deus. Deus não vai fazer nada, está meio difícil, né? Está complicado. A gente tem que dar um glória para abrir o céu e estremecer o inferno. Tá? Só foi agora, só foi um ensaio. Aquele que já recebeu promessa de Deus, diga glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. Agora vai. Agora vai. Agora vai acontecer. Abraão teve uma promessa de ter um filho. Abraão já de uma certa idade avançada, sua esposa também. Fisicamente, em todos os ângulos, era totalmente impossível. E Abraão creu na promessa. Ele não viu aquilo que estava ao redor dele. Embora ao redor dele estava tudo impossível, mas ele creu numa palavra. E ele teve um filho. Josué, ele entra na terra prometida, porque ele tinha uma promessa da parte de Deus. Ana era totalmente estéril, não podia de forma alguma ter filho. Ela teve filhos, porque Deus deu a ela uma... Tá fraquinho hoje, ô Jesus, sacode esse povo. Tem misericórdia. Assim você desanima aqui até a profeta. Vamos dizer assim, Simeão, ele queria ver o quê? Ele queria viver as promessas de conhecer o Salvador. E Simeão conheceu o Salvador. Nós temos promessa da nossa família se render aos pés do Senhor e nós vamos viver essa promessa. Os nossos filhos não são para maldição. Eles estão nesse mundo, mas eles não vão pertencer ao sistema desse mundo. Mas você não sabe o que fez, o que não faz. O passado morreu e eis que Deus faz um novo tempo e um novo caminho para aqueles que crêem no Senhor e não abrem mão. Irmãos, presta atenção, o diabo, ele trabalha 24 horas. O destino do diabo não tem como mudar. Ele vai para o inferno e ponto. Carimbado, registrado, na validade, tudo certinho. Mas a sua família e a minha família não está sobre esse jugo. Ele está sobre a promessa do Senhor. Porque, irmãos, a gente não pode parar de orar. Eu tenho vivido esses dias algo assim muito tremendo. Algo assim, Senhor, eu não posso. Eu não sei como fazer. E, de fato, eu tenho vivido. Deus está no controle. Filha, fica tranquila. Aí, aquilo que eu não posso, Ele pode fazer. Mas por que Deus faz? Gente, sabe o que é o segredo? É a oração. Que não é mais segredo, que já foi revelado. Mas deixa eu falar de novo. Oração e jejum. Não tem como o diabo resistir. Não tem como o inferno se abalar com a nossa oração e com o nosso jejum. É tão bom nós vermos as nossas famílias aos pés do Senhor. E eu vou te falar que você vai ver a sua família entrar na casa do Pai para adorá-lo, para bendizê-lo. Só que a gente sempre tem que declarar: a minha família, ela está sobre uma promessa. Ela não está sobre o jugo do Senhor. Em Atos, capítulo 16, versículo 31, responderam-lhe: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua? Esse crer me exige não somente confiar, mas me exige estar orando. Sabe, está cobrindo em oração a minha casa e a minha família. Não tem jeito, é impossível, eu sei disso tudo.
Não tem jeito, não é impossível, não pode, não vai conseguir, mas isso não é a verdade absoluta que Deus tem sobre nós, amém, igreja? Isso não é a verdade absoluta que Deus tem sobre minha vida e sobre a minha casa. Não tem. A verdade absoluta é que se eu creio, vai ser salvo. Se eu creio, vai ser transformado. Se eu creio, Deus vai transformar. Pode ser do pior que for e vai ser bênção para a glória de Deus e vai ser testemunho. Não é em vão, irmãos, toda vez que nos reunimos para virmos aqui adorar ao Senhor, louvar a Ele e bendizê-lo em todos os momentos, não. Tem promessas para nós, igreja, em nome de Jesus. Tem promessa para a sua casa, tem promessa para os seus. Jesus, quando morreu na cruz e ressuscitou também pela sua casa e pela minha casa. Nós não podemos esquecer que esse ano é o ano profético, esse ano é o ano de ver a minha casa aos pés do Senhor, de ser transformado, de ser liberto no nome de Jesus. Eu já estou terminando. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, preste atenção. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sabe? Sem vacilar, sem temer, sem olhar para trás. Pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é? Fiel. Quem fez a promessa é? Fiel. Pronto. Acabou. Eu só não posso abrir mão. Eu só não posso parar nesse meu caminhar. Não estou vendo, eu estou orando. Não estou sentindo, estou orando. Deus não está falando, eu estou orando. Eu não tenho resposta, eu tenho orando. Eu tenho a melhor resposta, que é a palavra de Deus. Deus, às vezes, não fala o tempo todo. Eu ouvi uma pregação uma vez, acho que eu já até falei sobre isso, que certa vez uma pessoa falou assim: tudo que eu oro, Deus fala. Tudo que eu peço a Deus, Ele me responde. Em tudo Deus fala comigo. Aí eu pensei assim, ou ela está muito bem com Deus, ou eu que estou muito ruim. Mas não é. Tem coisas que Deus não vai falar naquela hora. Você só tem um caminho. É de crer. Você já tem uma palavra, já é tudo. Eu tenho a palavra que é minha referência. Eu tenho a palavra que é o meu sustento. Guarde firme as promessas do Senhor no teu coração. Guarda sempre firme, sem vacilar, sem parar. Não importa se você está triste, não importa se você não está muito bem, não importa se o dia assim, não foi um dos melhores, mas continue crendo. Continue clamando, continue adorando, continue glorificando, profetiza, igreja, em nome de Jesus, profetiza sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida das suas filhas, sobre a sua casa. A minha mãe, ela pegava um óleo ungido e ela colocava na comida do meu pai. E ela ungia o travesseiro. A minha avó já vinha com a unção, de ungir todos nós com óleo ungido, e assim nós pegamos. O óleo ungido, ele é poderoso em Cristo. Faça isso, faça algo profético na sua casa hoje. Eu quero declarar algo profético na sua vida. Você faz se você crê, se você quiser, você não é obrigado. Pega um óleo ungido, vai lá na porta da sua casa, e ora, eu faço uma cruz. E eu declaro, essa casa é do Senhor Jesus. Diabo, escuta bem, você não tem poder sobre ela. Sobre ela está o sangue de Jesus, que é altamente poderoso e capaz de guardar, prosperar, fluir e mudar histórias, em nome do Senhor. E
Vai ungindo tudo. Deus, que haja paz, que haja abastança, que não falte nada, nem coisa pequena e nem coisa grande. Que a tua paz esteja constante nesse lugar. Senhor, o Senhor não é visitante. O Senhor entra e, por favor, fica. Não precisa pedir licença. A casa é sua, o sofá é seu, a cama é sua, a panela é sua, a geladeira, Jesus, fica à vontade. Aí tem água, tem refrigerante, é tudo teu. Não tem como esconder do Senhor, tudo é teu. Senhor, o bom é teu. Aquilo que ainda é ruim, Senhor, eu profetizo que vai ser bom. Vai ser perfeito. Eu vou celebrar a vitória do Senhor sobre a minha casa, sobre a minha família. Não deixe entrar. Se entrar alguma palavra negativa, que é dardos inflamados do demônio, quando de repente você está pensando, vem aquele pensamento ruim, você repreende. Fala, Satanás, você não tem poder sobre a minha mente. A minha mente é um campo exclusivo, aonde o Senhor Jesus não visita, Ele fica, porque Ele tem autoridade para isso. Tudo meu é dele, tudo pertence a ele. Nós temos que estar espertos. Não, Senhor, eu não vou abrir mão da minha família. A minha família é um tesouro. A minha família é o melhor que Deus me deu. E ó, que eu nem merecia, mas Ele me deu. E se tem algo para consertar, Ele é bom em conserto. Perfeito, carpinteiro, ó, nota 1000. Ninguém pode, como Ele, fazer um cabra ruim ser um filho de Deus. Ele não ainda é filho, ele é criatura, mas ele muda também de criatura para filho de Deus. Ele muda daquele ruim para ser bom. Ele muda o rebelde a ser carinhoso, misericordioso, bondoso. Ele transforma um homem ruim num homem bom, uma mulher ruim numa mulher boa. Já ouvi pessoas que odiavam o Evangelho e hoje são pregadores da palavra do Senhor. E eu quero que você unja a sua casa. Faça isso sempre. E Deus vai fazer milagres na sua casa e na sua família, no nome de Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Não esqueça que a bênção, a promessa, o sangue de Jesus e a palavra do Senhor te cobre. Cobre você, cobre a sua casa, cobre a sua história. Preste bem atenção, o que você vive hoje não define ainda o que Deus tem para você. É só um processinho para você ficar melhor, ficar mais pertinho do Pai, orar mais, jejuar mais, mas vai passar. Tudo, preste atenção, tudo nessa vida passa. A nossa beleza, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Amém? A sua casa, ela é do Senhor. Amém? Glória a Deus.